Boa noite a todas e todos. Eu sou Joaquim Marçal, coordenador da Biblioteca Nacional Digital do Brasil. É um prazer enorme estar aqui com vocês, ter assistido a todas essas falas que nos entusiasmam, nos dão força para continuar nesse esforço coletivo de preservação da nossa produção digital. Eu não quero fazer aqui uma fala técnica, mas sim uma fala que consista num relato de experiências, digamos, um memorial descritivo, né, dessa trajetória da nossa Biblioteca Nacional, né, no que tange a essa missão que é preservar. Claro que preservar e dar acesso, uma vez que preservar sem dar acesso não faria nenhum sentido. Eu vou compartilhar com vocês uns slides que eu preparei para que a gente, então, possa dar início. Compartilho aqui a minha tela. Imagino que vocês estão vendo aqui o título da apresentação, que é A Preservação como Vocação, a trajetória da Biblioteca Nacional, do analógico ao digital. Eu gostaria de começar lembrando que a Biblioteca Nacional é uma instituição bicentenária, fundada em 1810, e tem essa característica que é muito específica das bibliotecas nacionais, né? Que é preservar a produção de seus países, de suas culturas para as futuras gerações, né? Diferente de outras bibliotecas que talvez enfatizem mais o acesso, a Biblioteca Nacional tem que equilibrar muito bem acesso com preservação. O cuidado com os originais é essencial, a preocupação com a possibilidade, ou com a certeza de que eles vençam o tempo. Esse é um desafio muito específico das bibliotecas nacionais. Desde o nosso primeiro estatuto, em 1821, essa missão da preservação já era muito clara na Biblioteca Nacional. E que por nenhum acidente de fogo se perca ou arrisque, né, esse acervo. Se a gente examinar o Estatuto atual da Biblioteca, no seu artigo 2º, ele diz que ela compete à Biblioteca Nacional adotar as medidas necessárias para a conservação e proteção do patrimônio bibliográfico e digital sob sua custódia, ou seja, o patrimônio digital já está hoje explicitado no Estatuto da nossa Fundação Biblioteca Nacional. Como eu disse no início da minha apresentação, o que eu pretendo é fazer um memorial, contar um pouco para vocês, ou relembrar aqui para aqueles que não se lembram ou desconhecem, a trajetória da BN. Então, a gente separou isso em fases, né? A fase 1 seria o que a gente chama a fase da pré-automação, que começa com a fundação, em 1810, e que vai até por volta de 1960. Né? A Biblioteca Real chega aqui em 1810, né, quando a sede da Corte Portuguesa é transferida para a cidade do Rio de Janeiro. Né? Em 1876, começa a publicação dos Anais da Biblioteca, que são, ainda no século XIX, um importante instrumento de divulgação, né, dos conjuntos documentais que iam sendo trabalhados pelos bibliotecários da instituição. A partir de 1876, já se adota o catálogo de fichas, e é importante lembrar que a gente ainda tem hoje na biblioteca alguns desses catálogos com fichas manuscritas, e acreditem, eles ainda são úteis no nosso trabalho. Em 1910, quer dizer, eu diria que no início do século XX, a gente começa a adotar os instrumentos importantes, né? Eu diria que essa virada de século enfatiza, digamos assim, essa preocupação que permeia toda a fase 1, que é a preocupação com a organização da informação, né? Com a criação de instrumentos de pesquisa, né? Sempre com muita atenção aos códigos, que, como eu já mencionei, os códigos que até hoje nos influenciam começam a ser adotados no início do século XX, como a CDU, a CDD, que tem essa preocupação de classificar o conhecimento, de organizar o conhecimento. A fase 2, que é, digamos, a fase da automação, né, a partir dos anos 60,
Vale lembrar aqui que, nos anos 1950, foi criado o IBBD, o Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação, né, que marca uma fase de profissionalização e de uma nova abordagem das questões, né, do que a gente veio a chamar de ciência da informação. O IBBD, né, é a origem do atual IBICT, né, cuja rede cariniana, cujo grupo de pesquisa está aqui organizando esse belíssimo evento, através do qual a gente se integra à comunidade internacional. Voltando, então, à BN, nos anos 70, a gente tem o início dos estudos para automação dos catálogos, né? Nos anos 80, a implementação da rede Bibliodata Calco, que a Biblioteca Nacional integrou, que era capitaneada pela Fundação Getúlio Vargas, e que uniu pela primeira vez nacionalmente todas as grandes bibliotecas e centros de documentação, né, numa forma já automatizada no que se refere ao tratamento da informação. Nos anos 1990, a gente tem a adoção do MicroISIS, né, que é um sistema desenvolvido e disponibilizado pela Unesco, né, para o tratamento da informação. Nessa época, a biblioteca se envolveu num projeto muito importante de preservação do seu acervo fotográfico, né, numa iniciativa que foi iniciada pela Funarte, de olhar para a memória fotográfica do país, e a biblioteca contribuiu nesse esforço interinstitucional, interdisciplinar, enfim, com esse experimento de adoção do MicroISIS, desenvolvendo formatos de registro compatíveis com a catalogação legível por computador, que deram muito certo, e que, junto com uma série de outras iniciativas, vieram a dar, nos anos 90, na adoção de uma nova ferramenta que, digamos assim, agregou, reuniu todos os catálogos da biblioteca pela primeira vez, numa iniciativa totalmente automatizada. E, nos anos 90, a gente inaugurou o nosso portal, né? Os catálogos online da biblioteca começam a ser disponibilizados nesses anos, no final dos anos 1990. A fase 3.1 é a da era digital, digamos assim, né? Em 98, a biblioteca começa a desenvolver os seus primeiros projetos temáticos de digitalização. Fizemos um belíssimo projeto com a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Isso tudo nos possibilitou adquirir muito conhecimento, aprender muito, né? Isso foi parte da nossa escola, né? Muitos de nós, colegas da biblioteca, sempre que podíamos, fazíamos viagens e também trazíamos colegas de fora, participávamos dos fóruns, tentávamos ter acesso às publicações, enfim, era uma troca muito rica, né, que nos possibilitou avançar muito. Em 2006, inauguramos a nossa Biblioteca Nacional Digital, né, um grande momento inesquecível, e adotamos um novo instrumento, uma nova ferramenta para catalogação e acesso ao acervo. Em 2007, uma experiência que eu considero muito importante e que está viva até hoje, né? Os interessados podem acessar a Rede da Memória Virtual Brasileira no portal da BN Digital. Foi a primeira vez que a Biblioteca Nacional implementou um projeto colaborativo, né? Um projeto através do qual nossa instituição, convidou parceiros, instituições que tinham menos condições a fazerem o seu primeiro experimento no mundo digital. Então, esses museus, bibliotecas, arquivos, elegeram pequenos conjuntos que a Biblioteca Nacional digitalizou, auxiliou na produção dos metadados, e a biblioteca disponibilizou esses conjuntos dentro desse site da Rede da Memória. E é claro que isso foi um motor, um motivador para muitas dessas instituições que hoje já têm seus projetos autônomos de digitalização e de preservação digital. Em 2009, um outro desses projetos temáticos muito importante foi inaugurado, o chamado Projeto França-Brasil, que depois já foi mais recentemente revisto, já está numa fase, digamos assim, 2.0. É um belíssimo projeto também, que eu convido a todos. Nesse projeto já houve um experimento de uso do DaySpace, né, que é essa ferramenta que nós usamos, que o IBICT recomenda. Em 2012, tivemos uma reformulação importante do nosso portal, com a adoção de uma nova ferramenta para catalogação e disponibilização, e a adoção do CMS, né, de código aberto. Enfim, começamos a trabalhar, a adotar os códigos abertos. A nossa fase 3.2 da era digital, eu diria que começa em 2013, digamos assim, com o lançamento da Hemeroteca Digital Brasileira,
que eu diria que é o projeto que hoje tem maior ressonância, maior sucesso, maior impacto, não apenas nacional, mas internacional. Nós temos já mais de 20 milhões de páginas de periódicos brasileiros disponibilizadas, indexadas, né? E essa hemeroteca tem ajudado muita gente, e é o nosso projeto, eu diria, que atinge mais profundamente todas as camadas da população, né? Até aquelas pessoas que estão muito distantes desse mundo da ciência e da informação, através da hemeroteca, conseguem levantar dados, conhecer histórias, enfim, coisas que muitas vezes podem chegar até, eu não diria modificar suas vidas, mas são motores de fatos marcantes na vida de cidadãos, que através da hemeroteca resgatam o passado, né? Eu acho que é o projeto hoje realmente de mais impacto. Em 2015, lançamos a Brasiliana Fotográfica, um portal muito interessante, um projeto originalmente puxado pela Biblioteca Nacional e pelo Instituto Moreira Salles. É um projeto bonito, porque é um projeto, um repositório colaborativo esse, que une instituições públicas e privadas do Brasil e do exterior, da área biblioteconômica, arquivística e museológica. O desafio de unir essas linguagens documentais, de fazer um portal onde todos se encontrem, que seja um ponto de partida para uma pesquisa, né? Isso é muito bonito. Esse portal está indo muito bem. Ali nós fizemos a nossa primeira experiência de customização do DSpace, né, para coleções fotográficas, e esse projeto tem dado muito certo, está caminhando muito bem. Depois da hemeroteca, né, é o nosso segundo projeto com maior número de acessos por mês. Em 2016, lançamos a Biblioteca Digital Luso Brasileira, um portal que pretende unir toda a comunidade da língua portuguesa. Nessa fase inicial, o Brasil e Portugal estão levando à frente esse projeto, que também é para nós uma porta de entrada na Europeana, né, que é o consórcio das bibliotecas nacionais e digitais e outras da comunidade europeia. Em 2017, lançamos a Brasiliana Iconográfica, uma outra iniciativa muito interessante que pretende unir instituições em torno dos seus acervos iconográficos. Estampa, desenho, pintura, todo tipo de documento visual que não seja a fotografia. E agora, em 2020, acabamos de concluir de ter aprovado pela nossa diretoria colegiada a nossa política de preservação digital. Isso foi uma grande vitória. Em breve, essa política vai estar publicada no nosso portal. Já estamos discutindo a constituição de uma comissão permanente de preservação digital e vamos avançar bastante. Perdão. Hoje, a estrutura da BN Digital tem uma coordenação e 3 grandes áreas: infraestrutura, programas e preservação digital. Dentro desse conjunto, a área de preservação digital já se destaca, e é claro que no futuro a preservação digital vai abranger não apenas a BN Digital, mas toda a fundação. A área de gestão da informação, que cuida dos metadados, e a área de recursos digitais, que é, em última instância, o nosso laboratório digital, que talvez tenha sido, na sua origem, o primeiro grande laboratório digital da América Latina, quando foi implantado ainda no início dos anos 2000, né? Entre o final de 1990, da década de 90 e o início dos anos 2000. Essa estrutura ainda é informal, embora ela seja exercida na prática. O último regimento, por ocasião da última reforma no regimento da Biblioteca Nacional, se tentou implantar essa estrutura, isso não foi possível, mas nós já implantamos essa estrutura. Ela existe, ela funciona, temos servidores, funcionários da biblioteca que cuidam de cada uma dessas áreas. E seguimos na luta para que, numa próxima reforma do regimento, isso seja formalizado. Temos muitos desafios na era digital, né? Além da implementação das políticas e planos sobre as quais eu falei, nós temos, no momento, um belíssimo projeto que visa a preservação dos documentos arquivísticos nato-digitais, incluindo a correspondência eletrônica. A Biblioteca Nacional Digital pretende ser a primeira unidade da Fundação Biblioteca Nacional que vai implantar esse projeto, que tem a chancela da nossa divisão de gestão documental, ou seja, nós estamos definitivamente abolindo o papel no nosso dia a dia, no nosso arquivo administrativo.
essa política que está sendo implantada inclui todos os documentos, toda a normalização. Tudo isso vai dar mais à frente no nosso repositório institucional, que é um grande sonho. Estamos também envolvidos nessa grande discussão da preservação das páginas web, né, que é uma iniciativa que engloba todos nós aqui dessa rede, né, puxada pelo IBICT. Estamos preocupados com tudo que vem sendo desenvolvido nesse campo e queremos nos inserir nesse desafio. A Biblioteca Nacional Digital também está dando e pretende dar todo o apoio à divisão do depósito legal, que está num esforço no caminho de implementar o depósito legal digital no Brasil. E é claro que, com tudo isso, nós queremos cada vez mais ampliar as redes de colaboração nesse campo, e é por isso que estamos aqui, né? Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês. Quero dizer que nós só acreditamos realmente no trabalho colaborativo. É por isso que integramos esse esforço. Esse é o caminho para a gente preservar a produção cultural do nosso país e do nosso planeta. Muito obrigado pela oportunidade e vamos agora ao encerramento, não é isso? Boa noite a todas e todos.